Boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja entre todos nós. Dando prosseguimento à leitura do Livro dos Médiuns, estamos no capítulo 21, Influência do Meio, item 232. Kardec inicia dizendo: seria errado pensar que é necessário ser médium para atrair os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço, estão constantemente ao nosso redor, nos acompanham, nos veem e observam. Intrometem-se nas nossas reuniões, procuram-nos ou evitam-nos, conforme os atraímos ou repelimos, os atrairmos ou repelirmos. A faculdade mediúnica nada tem com isso. É simplesmente um meio de comunicação, segundo vimos no tocante às causas de simpatia e antipatia entre os espíritos. Compreende-se facilmente que devemos estar cercados dos que têm afinidade com o nosso espírito, de acordo com a nossa elevação ou inferioridade. Consideremos ainda o estado moral do nosso globo e compreenderemos qual o gênero de espíritos que deve predominar entre os espíritos errantes. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos julgar pelo caráter dominante das criaturas, por suas preocupações e seus sentimentos, mais ou menos morais e humanitários, quais as ordens de espíritos que nele se encontram. Kardec nos mostra que o nosso globo, o planeta Terra, se encontra no estado moral pouco adiantado. E que nos dois planos de existência, físico e espiritual, eles dois são muito heterogêneos quanto aos sentimentos morais e humanitários. E que os iguais se atraem. Isso nos faz lembrar a história daquela família que estava de mudança para uma cidadezinha e passando pela praça com a mudança, a família vê um senhor idoso sentado cercado pelos seus amigos da mesma faixa etária. Param o carro e decidem perguntar como é aquela cidade. O senhor responde com outra pergunta: como é a cidade que vocês estão deixando? E aí, os que responderam, o casal responde: a cidade que nós estamos deixando é uma cidade muito boa, nós saímos de lá porque nós estávamos precisando de um emprego que nós viemos a encontrar aqui, mas deixamos muitos amigos, as crianças estão sentindo muita falta dos professores, dos amigos, dos coleguinhas, nós também dos nossos amigos. A cidade anterior vai nos deixar uma saudade imensa. E o senhor idoso diz para eles: pois é, essa cidade também é assim. Parece que a providência divina está conduzindo vocês para uma outra cidade tão boa quanto. Vocês vão encontrar amigos, boa escola, bons companheiros. E as pessoas ficaram muito gratas, felizes e seguiram adiante, cheias de felicidade. Os amigos dele ouviram o que aquele senhor havia dito. Logo em seguidinha, passa para um outro carro que também está fazendo mudança para essa nova cidade. E faz a mesma pergunta para o senhor: poxa, nós estamos nos mudando para aqui agora, gostaríamos de saber como é essa cidade. E ele responde: como é a cidade de que vocês vieram. Só que diferente da primeira família, esses respondem: a cidade da qual nós viemos era uma cidade horrível. Como assim? Só tinha gente fofoqueira, querendo se intrometer na vida alheia. Olha, dar golpe um no outro. Nossa, era uma coisa horrível aquela cidade. Nós estamos nos mudando, espero encontrar nessa cidade um clima diferente, um ambiente diferente, porque realmente aquela era muito ruim. E o senhor
baixa a cabeça e diz: olha, família, sinto muito, mas essa cidade, apesar de pequenininha, distante, é a mesma coisa. Tem todas essas pessoas, fofoqueiro e tudo mais. Então vocês não vão encontrar pessoas muito diferentes por aqui não. E o casal meio chateado, né? Baixou a cabeça, agradeceu e seguiram em frente. Né? E aí os que estavam ao redor disseram: mas como é que você diz uma coisa dessas? De uma hora você diz que a cidade é boa, outra hora diz que a cidade é ruim. O senhor responde assim: ele tinha uma percepção muito aguçada e a sabedoria para entender que os ambientes são neutros. E aí ele diz que somos nós, pelo nosso comportamento, pela forma como nós conduzimos nossas emoções, nossos sentimentos, é que fazemos com que os ambientes ao nosso redor sejam agradáveis ou desagradáveis, bons ou maus, e que de nada adianta mudar de cidade, de emprego, de marido ou de esposa, se também nós não mudarmos nosso comportamento, nossa forma de nos relacionar com as pessoas e com a vida. E isso se aplica também aos espíritos que conosco convivem dia e noite. Vai depender de nós a escolha das nossas companhias. Continuando a leitura, Kardec diz: partindo desse princípio, imaginemos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, interessados apenas em seus prazeres. Quais seriam os espíritos que, de preferência, estariam entre eles? Não serão seguramente os espíritos superiores, pois que os nossos sábios e filósofos não iriam passar entre eles o seu tempo. Assim, toda vez que os homens se reúnem, há entre eles uma reunião oculta de simpatizantes de suas qualidades ou de suas imperfeições. E isso sem qualquer ideia de evocação. Olha que interessante, sem qualquer ideia de evocação. Os espíritos estão ali porque eles são atraídos por nós. Isso faz lembrar de uma frase que a maior parte de nós já deve ter ouvido várias vezes. A pessoa chega e diz para a gente: quanto mais rezo, mais assombração aparece. Pois é, se a oração ajuda realmente a afastar as más entidades, os maus pensamentos, quando ela é feita com vigor, com fé, com esperança, as más atitudes que nós tomamos, os maus pensamentos que nós temos, eles agem como um ímã poderoso, poderosíssimo, que atrai essas entidades novamente para nós. Finalizando a leitura, admitamos agora que eles tenham a possibilidade de se comunicar com os seres do mundo invisível através de um intérprete, ou seja, de um médium. Que espíritos responderão ao seu apelo? Evidentemente, os que lá estão predispostos a isso e que nada mais buscam do que uma ocasião favorável. Se numa reunião fútil se evocar um espírito superior, ele poderá atender, dando uma comunicação orientadora, como um bom pastor, que se dirige às suas ovelhas desgarradas. Mas se não se vê compreendido nem ouvido, vai-se embora, como também o farias em seu lugar, e os outros têm o campo livre. O Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 43 a 45, ele atesta, relata estas palavras de Jesus. Abre aspas. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso.
como não o encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Nosso corpo físico é a nossa casa. E a nossa alma é o senhor da casa. Se o dono da casa, que é a nossa alma, não cuida do corpo, não cuida dela através do constante orar e vigiar, a casa, ou seja, o corpo, vazio de sentimentos nobres, se deixa conduzir apenas pelas emoções, nem sempre morais, nem sempre elevadas. E aí tropeça e cai nas tentações da vida. E acaba se ligando aos mais diversos tipos de espíritos imperfeitos que o levarão então à ruína. E aí terminamos a leitura da questão 232 do Livro dos Médiuns. Que a paz de Jesus continue com todos nós, agora e sempre.